Olá, irmãos, boa noite. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos juntos aqui mais uma vez para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. E uma verdade que emana da palavra de Deus acerca do nosso estado é que a gente está sempre juntos, porque nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo vivo, não existe uma outra maneira de não ser a estar conectado, a estar unido. Embora distante, embora a gente não esteja ali na igreja por conta desse tempo, mas paira sobre nós a verdade de como corpo nós estamos unidos e ligados. Antes de nós cantarmos, exaltarmos ao Senhor, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que está no Salmo de número 46, vou ler alguns versículos. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E daí o texto prossegue a dizer e fala o seguinte, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que bênção é essa palavra para todos nós. Nós podemos nos abrigar e nos socorremos em Deus. E eu quero convidar você, juntamente conosco, orarmos a esse Deus que é protetor, que é o nosso ajudador e que conhece cada uma das nossas lutas, cada uma das nossas dificuldades, Ele conhece toda a nossa vida. E é por isso que eu e você podemos, crendo, confiar e exaltar ao nome dEle. Vamos juntos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, te bendizemos por essa hora de culto, por esse tempo aqui de celebração, Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza. Nós admiramos o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor, Pai, está conosco nesse tempo. O Senhor se faz presente, ó Pai, em nossos corações, na nossa vida. E nós queremos nos apresentar diante do Senhor, Pai, a nossa igreja, os nossos irmãos, a nossa casa, Deus, para clamar do Senhor a sua ajuda, para clamar do Senhor que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, em nome de Jesus, nos livrando, nos guardando de todo o mal. Oramos, Deus, de modo especial pela vida do pastor Paulo, pela vida da Carmen, Senhor, clamando de Ti, Pai, a cura sobre a vida dos seus filhos. Pai, que o Senhor continue a sustentá-los, a prover, Deus, toda a bênção, toda a saúde, meu Pai, a eles, Pai, em nome de Jesus. Guarda a sua casa, meu Deus, aos seus familiares, em nome de Cristo Jesus. Nós amamos o Senhor, Pai, e depositamos no Senhor a nossa vida, na certeza, Pai, de que o Senhor é bom, na certeza, Pai, de que o Senhor tem cuidado de nós. Que Deus, o Senhor, possa nos renovar nesta hora, trazendo, Pai, ao nosso coração ânimo, vida e vigor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Repreenda todo o mal e seja conosco nesta hora e para sempre. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti. Amém. Amém, Deus. Nós vamos cantar, irmãos, duas canções bastante conhecidas da nossa comunidade. Queremos que você cante conosco. Uma delas é Incrível Graça e a outra é Tua Graça Me Basta. Duas canções acerca da graça do Senhor. Então você procura a letra aí na internet, né, no seu celular, da forma que for melhor para você. E vamos cantar juntos. Como eu costumo dizer lá na igreja, para cantar bem, basta abrir a boca. Então o que a gente quer é cantarmos juntos. Nós estamos aqui com o nosso celular com a letra ali, para a gente ir acompanhando também. E se a gente errar também não tem problema, porque nós estamos aqui para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Amém. Queremos fazer isso com os irmãos nessa hora. Amém. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o
sua, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. O Senhor é digno, só Ele é digno. Cantemos Ele, a Ele juntos, essa verdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por. Oh, 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 Glórias a Deus por Jesus, por sua infinita graça que nos alcança em todos os momentos da nossa vida. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma,
nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. No abismo mais profundo, na imensidão do mundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Obrigada por tua graça, Senhor. Obrigada pela tua companhia constante, pela provisão e cuidado do Senhor a nós. Te bendizemos por esse tempo de culto aqui, Senhor Deus, onde estamos, ó Pai, por podermos nos reunir em nome de Jesus, para como igreja, Senhor Deus, apresentarmos a Ti os nossos louvores, as nossas canções em adoração, Senhor Deus, para bendizermos o Teu nome. Nós Te glorificamos, Te adoramos, Te bendizemos, Te rendemos glória, pois o Senhor é digno. Assim o fazemos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Deus abençoe, irmãos. Olá, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? É tão bom nós estarmos juntos, reunidos como igreja de Jesus, mesmo que num formato, num ambiente virtual. Isso se faz necessário nesse momento. Nós entendemos que a igreja, como comunidade de Cristo, testemunha de Cristo no mundo, precisa ser a primeira em se importar, em cuidar uns dos outros. E nós entendemos que esse momento exige cuidado, exige da nossa parte todo o nosso esforço em combater, em lutar contra a disseminação do vírus. Nós entendemos que é sábio da nossa parte termos cautela nesse momento, evitarmos o nosso ajuntamento público. Então, você está aí na sua casa, nós estamos em nossas casas, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos porque essa é a graça maravilhosa do Evangelho. Nós somos um organismo vivo, espiritual, que em qualquer lugar, em todo tempo, a presença de Deus nos envolve e nos une. Nós somos uma comunidade espiritual, orgânica. Isso é maravilhoso. E é por isso que nós podemos ter um momento como esse, a presença de Deus nos envolver e nos unir da mesma forma. Então estamos juntos aqui, vamos refletir juntos na palavra de Deus. Continue orando pelo nosso pastor Paulo, pela sua esposa Carmen. Eles carecem das nossas orações, das nossas súplicas, e nós temos a certeza do cuidado e da fidelidade de Deus sobre a nossa vida e que tudo vai ficar bem em nome de Cristo Jesus. Bom, abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 124. Nós vamos refletir na palavra de Deus a partir desse cântico, dessa oração do salmista.
Acompanhe comigo a leitura do texto. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ore junto comigo. Pai, muito obrigado. Essa é a tua palavra, santa palavra. Nós queremos invocar o teu nome e pedir ao Senhor, por tua graça, misericórdia, que fale conosco nesse momento, que ministre ao nosso espírito, ao nosso coração, que encha-nos de alegria e de esperança através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse é um salmo de Davi e a semelhança de todos os salmos eles são orações, expressões reais. Os salmos são canções, poesias que falam a respeito de uma espiritualidade viva, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade da vida real. Os salmos são orações, expressões que falam da experiência com Deus diante do mundo e da vida como ela é. Os salmistas relatam em suas poesias a vida diante de Deus no mundo que ele criou, com toda a sua beleza e majestade, mas também caótico, afetado profundamente pelo mal. Esse salmo ele está dentro de uma coleção de hinos que o povo de Israel cantava enquanto eles estavam peregrinando em direção a Jerusalém. E durante essa peregrinação, eles louvavam a Deus com canções que falavam a respeito da sua vida com Deus, de como Deus agia, intervia na vida do seu povo, aquilo que eles enfrentavam, que eles lutavam, ou seja, essas canções falam da história daquele povo com o seu Deus. Esse salmo é um salmo de louvor e reconhecimento divino, um hino de exaltação a Deus por grande libertação e livramento concedidos em momentos de extrema dificuldade. Então, a primeira afirmação que Davi faz nesse salmo é que se Deus não tivesse ajudado o seu povo, se ele não tivesse presente, intervindo na vida daquele povo, eles não existiriam mais. Em segundo lugar, ele ilustra, através de duas figuras, de duas imagens, duas situações de perigo de morte, das quais Deus trouxe livramento, proteção e cuidado ao seu povo. Em seguida, o salmista bendiz o nome do Senhor, exalta o nome de Deus por ser um Deus ajudador, por vir ao encontro do seu povo, promovendo salvação, libertação, livramento, escape da morte. E por fim, Davi vai terminar esse cântico, essa poesia, declarando que o socorro do seu povo está no nome do Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso socorro em todo o tempo. Então nós vamos estudar esse salmo prestando atenção naquilo que essa canção, essa poesia de louvor a Deus pode nos ensinar a respeito da nossa própria vida. Então Davi começa dizendo que se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós não estaríamos aqui. O que Davi está dizendo é que a vida sem o auxílio divino é impossível. Se não fosse a ajuda de Deus, nós não estaríamos vivos. Eu não sei você, mas às vezes eu paro para pensar no caos que envolve a nossa vida, a nossa existência, não apenas esse momento que nós estamos enfrentando de forma global, essa pandemia que tem assolado a vida das nações, mas a vida como um todo é uma vida muito difícil. A vida ela é imprevisível.
A vida, o tempo todo nós estamos cercados de perigos. O tempo todo nós estamos cercados pelo mal. A vida é difícil, a vida é perigosa. E quando nós paramos para pensar nesse ambiente que nós vivemos, que é um ambiente caótico, afetado profundamente pelo mal, uma pergunta que vem à minha mente é: como é possível suportar essa vida sem a ajuda de Deus? Como é possível viver distante da realidade da presença de Deus? Como é possível suportar essa vida sem o relacionamento com Deus? A resposta para mim é: não é possível. Eu tenho certeza absoluta que eu não daria conta dessa vida, eu não suportaria essa vida se não fosse a presença, o auxílio divino de Deus, se Deus não estivesse ao meu lado, ao nosso lado. Um certo pastor americano, quando encontrava pessoas que diziam viver uma vida à parte de Deus, como se Deus não existisse, ele costumava perguntar o seguinte: como isso está funcionando para você? A vida não é possível sem o auxílio divino, sem a presença de Deus ao nosso lado. E aí, em seguida, Davi vai usar duas figuras, duas ilustrações para descrever o que aconteceria com ele, com o seu povo, se Deus não estivesse ao lado deles. A primeira figura é como uma espécie de dragão. É imaginativo isso, é uma fantasia, é uma figura mítica, mas uma espécie de monstro capaz de engolir alguém por inteiro. Davi diz: olha, nós teríamos sido engolidos vivos diante dos nossos inimigos. É uma figura de temor, de medo, de desespero, de agonia. Ou talvez também nós pudéssemos pensar como se fosse um terremoto, um abalo sísmico que de repente faz com que a terra se abra e venha a engolir tudo aquilo que está sobre a superfície. A figura, a ilustração que Davi usa é essa: nós teríamos sido engolidos vivos se o Senhor não estivesse conosco. A segunda ilustração é a de uma enchente. Fala de um desastre repentino, imprevisível. É impressionante quando nós vemos algumas imagens, quando nós olhamos nos jornais, em reportagens, até mesmo em documentários, em filmes que retratam catástrofes naturais, que tempestades chegam repentinamente e em coisa de alguns minutos, ou talvez poucas horas, toda uma cidade, toda uma região é tomada por água. As casas estão debaixo de água. As pessoas perdem tudo, as pessoas perdem até mesmo a sua vida, de forma repentina, imprevisível, por causa de catástrofes. Essa é a ilustração, essa é a imagem que Davi traz nesse salmo e diz que se Deus não estivesse com eles, eles teriam sido afogados por essa grande enchente, essa torrente de águas, com muita força. O que Davi está dizendo para nós aqui nesse salmo é que Deus mantém a nossa existência em um ambiente de morte. O salmista não é uma pessoa que fala sobre a vida como se a vida fosse um mar de rosas. Ele não é alguém que está falando aqui sobre uma vida boa, uma vida fácil, tranquila. Como se Deus tivesse preservado ele de todo tipo de dificuldade. Não, essa não é uma característica dos salmos. Os salmos são orações reais, honestas. Falam sobre a vida como ela é, e a vida é difícil. A vida é perigosa. Ele é alguém que já passou pelo pior dessa vida. Ele já esteve a ponto de ser engolido. Ele já esteve a ponto de se afogar em meio a uma grande enchente. Mas ele está vivo. Ele está aqui para contar que Deus veio com auxílio e ajuda na vida do seu povo. Ele não foi abandonado. Ele foi ajudado por Deus. A oração do salmista não é uma propaganda enganosa a respeito da vida cristã. Não é a poesia para agradar os ouvidos daqueles que querem apenas ouvir coisas que trazem conforto à sua alma, ao seu coração. É uma oração verdadeira, honesta. O que Davi está dizendo aqui é que Deus mantém a nossa vida em um ambiente de morte. Ele nos livra em meio ao caos, no meio do caos, no meio da tempestade, diante
da possibilidade de ser engolido vivo pelos nossos problemas, pelas coisas difíceis, pelas adversidades da nossa vida. Deus vem ao nosso auxílio em um ambiente de caos, de morte, de perigo. Certa vez uma pessoa chegou para um pastor e disse o seguinte: eu não acredito em Deus. O pastor ouviu, olhou para ele e disse: bom, tudo bem, é um direito que você tem, mas que bom que Deus acredita em você, porque senão você não estaria aqui mais. Aquela pessoa continuou retrucando e querendo insistir no fato de que ele não acreditava em Deus e disse: eu não acredito em Deus por causa do mal, por causa da maldade. Se Deus existisse, se Deus fosse tão bom assim, o mundo não seria tão mal. Como pode um Deus bom, que nos ama, permitir que a gente viva num ambiente de tanta maldade? O pastor olhou para ele e disse assim: olha, eu acredito em Deus justamente por causa do mal. É a maldade que me faz ter a certeza de que Deus existe. Aquela pessoa ficou confusa, olhou, mas como assim? Então o pastor disse: olha, o mal tem algum senso de justiça? Não, não tem. O mal tem algum senso de bondade, de limite. O mal tem freio? Não. Então por que o mal não acaba com tudo? Então por que o mal não destrói por completo a nossa vida? Então por que o mundo não termina, não acaba em maldade? Pois é porque existe um Deus acima de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas e impõe limites ao mal. É um Deus que diz até onde o mal pode chegar, pode ir. É um Deus que não permite que o mal acabe com tudo. O mal só não acaba com tudo porque existe um poder superior ao mal, dizendo ao mal até onde ele pode ir. Isso é Deus. A outra coisa que Davi vai nos ensinar através dessa oração, desse cântico que fala a respeito da vida e de como Deus intervém na nossa vida, como ela é que o Criador dos céus e da terra é o sustentador do universo e mantenedor da nossa existência. Ele termina essa canção, essa poesia dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E por isso, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele pode intervir, Ele pode providenciar socorro e livramento em qualquer situação. Porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não existe nada que está fora do seu domínio, fora da sua soberania, nada que escape ao seu poder, ao seu conhecimento. Ele é o nosso socorro, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem o mundo, o universo, na palma das suas mãos. Bom, o que nós podemos aprender com essa percepção do salmista a respeito da vida, a respeito do auxílio, da ajuda de Deus com o seu povo? A primeira coisa é que nós não estamos imunes aos perigos e adversidades dessa vida. Nós não estamos imunes. A existência é um lugar de caos e perigo. A existência, a nossa vida, muitas vezes, é como estar diante de um campo minado. Nós não sabemos onde tem uma bomba enterrada, onde talvez nós possamos pisar e coisas difíceis acontecerem conosco. A existência é um lugar de caos e perigo, cercada de todo tipo de mal. E, com certeza, em alguns momentos da nossa vida, nós seremos atingidos por algum tipo de mal. A espiritualidade do salmista não é uma espiritualidade triunfalista, de confissão positiva, como se a vida cristã fosse ausente de problemas e situações difíceis. Não, essa não é a realidade bíblica, essa não é a espiritualidade bíblica, essa não é a vida cristã. A vida cristã acontece no meio do caos, no meio do perigo. Davi não pinta um quadro da vida onde tudo são flores. Ao contrário, esse cântico é uma oração de honestidade, de sinceridade, que fala da vida como ela é, uma vida difícil, uma vida de imprevisibilidade. E que diante dessa vida, se Deus não estivesse do nosso lado,
nós não estaríamos aqui para contar a nossa história. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós não estaríamos vivos. Nós não estamos protegidos dentro de um palácio de cristal. Nós estamos no olho do furacão. Nós estamos no meio do terremoto, mergulhados na enchente que por um momento parece que irá nos afogar. Mas Deus está do nosso lado. E de formas diversas, misteriosas, Ele continua mantendo a nossa existência, não permitindo que nós venhamos a sucumbir diante desse cenário de morte e destruição. Alguém já disse que a vitória do cristão não é não sofrer. A vitória do cristão é não ser derrotado pelo sofrimento. Nós sofremos, mas o sofrimento não tem a palavra final sobre a nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é o nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso ajudador. Não caia no discurso fake de que a vida cristã é uma vida de sucesso, onde tudo que a gente faz dá certo, onde tudo vai bem o tempo inteiro, onde nenhuma coisa ruim pode nos acontecer. Isso não é verdade. Você sabe que isso não é verdade. A vida cristã nada mais é do que o reconhecimento de que sem Cristo a nossa vida seria impossível. Que sem Cristo nós não estaríamos aqui. Não é sobre nós, não é sobre a nossa história de sucesso. É sobre Cristo que sustenta a nossa vida em um ambiente de morte e sofrimento. A tarefa cristã não é explicar a dor, o sofrimento, o mal. Não é tentar ficar conciliando a bondade de Deus com um mundo imerso em maldade. A tarefa cristã não é ficar defendendo Deus ou tentando dizer o que Ele faz ou deixa de fazer. Deus não precisa da nossa defesa. Deus não precisa que ninguém fique dando desculpas ou esclarecimentos em nome dEle, do que Ele faz, do que Ele deixa de fazer, como Ele faz, como Ele não faz. Deus não precisa da nossa defesa, nem das nossas explicações em nome dEle. A tarefa cristã é testemunhar. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós não estaríamos aqui. É isso que o salmista está cantando com todo o vigor. É isso que ele está declarando nessa oração de forma poética. Ele está testemunhando não de uma vida fácil, mas de uma vida debaixo do auxílio divino, da ajuda de Deus. Esse é o testemunho poderoso de quem recebeu a ajuda de Deus, de quem foi auxiliado por Deus, recebeu o socorro de Deus no meio do caos, que não sabe como saiu de lá, só sabe que saiu, porque Deus estava lá providenciando socorro e livramento. Eu me lembro de uma história que eu vivi, onde eu recebi o auxílio de Deus e eu não sei explicar o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu. Eu estava no parque de exposições da minha cidade, aquele grande evento onde toda a cidade quer estar ali vendo as apresentações, e naquele dia estava tendo uma apresentação, um show de acrobacias de moto, e eu queria muito assistir aquilo. A arena estava lotada, não podia entrar. Eu vi que tinha uma arquibancada e embaixo daquela arquibancada era possível chegar próximo da grade em que separava a arena, e ali dava para assistir um pouquinho da apresentação daquele show. Então me aproximei, e quando eu encostei naquela grade, eu levei um choque tão forte que eu fiquei grudado. Eu tenho poucas lembranças daquele momento terrível, daquela agonia, mas eu sei que eu fiquei grudado e a sensação é de que eu não sairia dali. E aí, de repente, alguém me puxa a minha mão e eu sou desgarrado ali daquela grade, daquele choque que iria tirar a minha vida. Eu não sei o que aconteceu, mas alguém me tirou dali. Eu tenho a sensação de que um ser espiritual, um anjo, o próprio Deus puxou o meu braço e salvou a minha vida. Eu tenho certeza de que Deus, naquele momento, salvou a minha vida, me puxando, me tirando dali. Eu não sei explicar isso, eu não sei dizer isso. Eu não tenho imagem de nenhuma pessoa do meu lado fazendo isso, até porque você sabe muito bem que quando alguém
encosta em outra pessoa que está sofrendo uma descarga elétrica muito alta, essa pessoa também recebe o choque. Então, de uma forma misteriosa, milagrosa, Deus me salvou naquele momento, ali naquele lugar. Eu não sei explicar isso, eu só sei cantar e dizer que Deus é o meu socorro, o meu auxílio divino, que Deus é o meu ajudador em todo tempo. A segunda coisa que nós podemos aprender com o salmista nesse texto é que estar vivo é obra da graça de Deus. Por isso nós cantamos com alegria e bendizemos o seu nome. Ele diz no versículos 6 e 7, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O que o salmista está dizendo é que nós escapamos porque alguém quebrou a armadilha em que nós estávamos. A nossa vida é uma obra da graça de Deus. Não somos nós que nos livramos dos nossos males, dos perigos que nos cercam. O texto diz, foi o Senhor quem não permitiu que nós fôssemos dilacerados. Você provavelmente já tenha visto naqueles canais que falam a respeito da vida animal, do mundo animal, quando você percebe alguns felinos, alguns animais ferozes, e eles estão atrás de uma caça e eles abocanham uma presa, a morte é certa. É impossível escapar de um dente afiado, é impossível escapar de uma situação onde nós estamos presos e o que nos resta é ser dilacerados. O que Davi está dizendo é que isso não aconteceu conosco porque Deus não permitiu. Porque Deus não deixou, porque se Deus permitisse, nós teríamos sido rasgados ao meio. Se Deus permitisse, nós não escaparíamos jamais das armadilhas desse mundo, dessa vida. Nós escapamos. Por quê? Porque Deus quebrou a armadilha. Porque Deus veio ao nosso encontro e destruiu tudo aquilo que era uma possibilidade de morte para nós. Alguns de nós, talvez ao olhar para a sua história, jamais imaginariam estar onde estão hoje, se Deus não tivesse vindo ao seu encontro. Os caminhos que você vivia eram caminhos de morte, de destruição. A morte era certa. Você seria destruído, dilacerado, mas Deus, com seu amor, com sua graça, veio e nos trouxe para perto, e nos resgatou, nos libertou, nos transformou. Ele providenciou socorro no meio da morte, do caos. A nossa vida é uma obra da graça e do amor divino. Ele é Deus conosco, Ele é Deus aqui, presente. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador. O que explica a vida cristã não é ter uma existência blindada contra o mal que nos cerca. O que explica a vida cristã é como pode alguém louvar a Deus de forma tão intensa no meio do caos? Como podem vocês serem felizes em meio a uma vida difícil? Nós podemos fazer isso porque Deus é o conteúdo da nossa vida. Deus é a razão do nosso louvor, da nossa existência. Deus é o motivo que nos leva a viver uma vida de alegria. E por último, o que nós aprendemos com esse texto é que a nossa vida não é determinada pelos perigos que nos cercam, mas pelo auxílio presente do Criador do Universo. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Assim, Davi termina a sua oração, o seu cântico. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista amplia a nossa perspectiva da vida ao dizer que aquele que criou todas as coisas é o nosso ajudador. E por isso, não existe nada que não esteja debaixo da sua autoridade, soberania e poder. Quem tem a palavra final sobre a nossa existência é Deus. O Criador e sustentador de todas as coisas nos ajuda pessoalmente. É Cristo quem define a nossa vida, não é a dor, não é o sofrimento, não é a morte. É a ajuda que vivemos, é o socorro que nós recebemos de Deus. E não os perigos que nós corremos nessa vida que formatam os nossos dias e a nossa experiência de fé. Que Deus nos ajude a viver uma vida de louvor, uma vida de devoção a Deus, que é o nosso auxílio.
Não porque a nossa vida é fácil, não porque está indo tudo bem conosco, mas porque nós temos a certeza de que se Deus não estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, que a Tua graça maravilhosa, que o Teu amor constrangedor, que vem ao nosso encontro e nos ajuda e nos sustenta pela Tua mão, pelo Teu poder, que isso envolva o nosso coração e nos encha de alegria e de esperança, para continuarmos suportando esse ambiente de morte, para que possamos continuar enfrentando essa vida na certeza não do que a vida nos mostra, mas de quem Deus é. O conteúdo da nossa vida é Deus e por isso nós o louvamos, nós o adoramos. Essa é a nossa espiritualidade, uma espiritualidade que pode cantar, adorar, sorrir, ter alegria num ambiente de morte, porque Deus é o nosso sustentador. Deus é o nosso auxílio bem presente, Deus é o nosso socorro bem presente. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor dentro do nosso coração. Nós te adoramos, Cristo Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Abençoa os teus filhos, abençoa a nossa vida, a nossa semana. Continua derramando sobre nós essa consciência de que nós não estamos sozinhos, abandonados à nossa própria sorte. O Senhor está conosco. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Um lugar mais seguro que qualquer outro é o celeste lar, um lar onde o amor prevalece, trazendo no lugar da dor, e foi preparado com ruas de ouro para quem for fiel e perseverar. Ninguém terá fome na casa do Pai, nem dor nem tristezas lá existirão, nem mesmo a morte, nem a solidão, o céu será um lar. Só a verdade há de ser praticada na vida dos filhos de Deus, terão plena paz e alegria, ninguém deixará de amar. Se hoje procuras achar um caminho, aceite a Cristo, Ele vai te guiar. Ninguém terá fome na casa do Pai, nem dor nem tristezas lá existirão, nem mesmo a morte, nem a solidão. O céu será um lar de glória, onde eu vou morar, onde cativos não existirão, onde a luz do amor brilhará. O céu será um lar. As trevas do mal dissipadas serão, e de Jesus o rosto verei, e sempre o adorarei, sempre o adorarei. Ninguém terá fome na casa do Pai, nem dor nem tristezas lá existirão, nem mesmo a morte, nem a solidão. O céu será, o céu será, o céu, o nosso lar.